E aí, pessoal? Sou Arthur Leme e hoje vamos abrir mais uma página esquecida da história. Você já parou para pensar como era o Brasil no ano em que se tornou independente? Prepare-se, porque a realidade de 1822 é muito mais chocante do que as pinturas nos livros de história. Vamos mergulhar em um país de contrastes absurdos, onde a glória de poucos era construída sobre a miséria de muitos. O ano é 1822. O Brasil ferve. Naquela tarde histórica de 7 de setembro de 1822, as margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, tornaram-se o palco do nascimento de uma nação. Após receber as exigências finais inaceitáveis da corte portuguesa, o príncipe regente, Dom Pedro I, viu-se forçado a um rompimento definitivo. Cercado por sua comitiva, ele desembainhou a espada e, com um ímpeto irrevogável, lançou o brado que selaria o destino do Brasil: independência ou morte. Este é o ponto de inflexão da história, um instante de magnitude colossal e significado irreversível. É um momento verdadeiramente épico, onde o futuro se desprende do passado e os alicerces de uma nova ordem são estabelecidos. Esta não é apenas uma data no calendário, mas a certidão de nascimento solene e imortal de uma nação, que assume seu lugar no palco do mundo com uma promessa audaciosa de destino. Num instante de ruptura histórica, a velha ordem desmoronou. De repente, a mudança era uma realidade consumada. Não éramos mais colônia, um mero apêndice ultramarino. O passado fora rasgado pela ousadia, do caos da transição, emergia a identidade própria. Tínhamos um imperador, uma bandeira própria, e o peso de uma monarquia que era, pela primeira vez, soberana. A prova final e irrefutável de nossa soberania materializava-se no comércio e nas transações cotidianas. Tínhamos, enfim, nossa própria moeda, o réis, mais do que simples metal, um poderoso emblema de autonomia. As famosas patacas e outras denominações circulavam, carregando o rosto da nova nação e selando a independência em cada troca. O sentimento era palpável, carregado de uma esperança histórica e inédita que unia a nação. No horizonte vislumbrava-se o que parecia o início de uma era dourada, um ciclo de prosperidade e estabilidade há muito ansiado. Era o Brasil finalmente dono do seu próprio nariz, livre para traçar o seu destino sem tutela estrangeira e assumir as rédeas de sua soberania. A elite celebrava em festas luxuosas. A corte desfilava pelas ruas do Rio de Janeiro em suas sedes. As carruagens da época, e serpentinas, que eram como liteiras elegantes, aquele era o auge da celebração. Um espetáculo de pompa, fausto e poder inegáveis, concebido para reafirmar a nova majestade do Estado. No entanto, debaixo de toda a seda e do ouro reluzente iniciava-se o primeiro e mais brutal choque de realidade. Se o país era livre, por que o luxo era carregado nas costas de outros? A pergunta era incômoda e inevitável. Quem puxava essas liteiras? Esses homens eram os negros de ganho ou escravos de aluguel, que entre diversas tarefas urbanas eram responsáveis por carregar a elite e seus familiares em liteiras, e principalmente em cadeiras de arruar, espécie de cabine individual, fechada suspensa por duas varas. Um novo império nascera, envolto em uma cortina de fumaça moral, onde a festa da soberania encobria a tragédia humana. Não se tratava de duas pessoas distintas, mas de uma mesma e aterrorizante dualidade em cena. A mesma mão que, instantes antes, esfolava o corpo do escravo com a fúria do chicote, instrumento de tortura que simbolizava o alicerce de todo o poder econômico. Era que, numa reversão macabra, levava Essei para acenar efusivamente ao imperador que passava, celebrando uma liberdade que ela própria, em seu privilégio, negava a milhares. Havia um abismo intransponível entre a ambição e a realidade prática. Enquanto a elite política, intelectual e latifundiária sonhava com uma nação aos moldes da Europa, pautada pelo liberalismo e pela sofisticação cosmopolita, ignorando convenientemente as próprias bases daquela riqueza. A base de absolutamente tudo, a força motriz que movia a economia e sustentava o país, desde a produção de alimentos até o transporte da riqueza, permanecia cativa. O esplendor da corte era apenas um verniz sobre o ferro e o aço das correntes. Imagine a cena. De um lado, a pintura heróica de Pedro Américo, com cavalos imponentes e uniformes brilhantes.
O foco deve ser desviado das celebrações oficiais para o pavimento úmido e sujo das ruas. Agora, corte para a imagem real e brutalmente honesta, a antítese do Fausto e da seda. Homens e mulheres descalços, com as roupas em farrapos, rostos marcados pela exaustão e pelo sol impiedoso, formavam um motor humano daquela nova nação. Eram eles que, na mais completa indignidade, estavam carregando literalmente o peso da elite, transportando suas liteiras luxuosas e, em um ultraje final, até mesmo o peso dos dejetos e do lixo que a nova corte produzia. Sim, dejetos. A independência política era para uma minoria, para a grande maioria, a vida continuava a mesma. Ou até pior. Esse era o grande paradoxo da nossa independência. Para a grande maioria, a vida continuava a mesma, ou até pior. Esse era o grande paradoxo da nossa independência. Para a grande maioria, a vida continuava a mesma, ou até pior. Esse era o grande paradoxo da nossa independência, uma liberdade que já nascia acorrentada. Agora vamos sair dos salões da corte e andar pelas ruas do Brasil de 1822. E prepare-se, porque o cheiro não era nada agradável. O luxo da corte e o falso da monarquia era uma ilusão fina, que pairava sobre uma realidade sanitária pavorosa. A verdade é que o Brasil era um lugar imundo, um caldo de cultura para doenças. A beleza natural e o esplendor dos palácios coexistiam com a mais abjeta falta de higiene urbana. Não existia saneamento básico de fato, e a ausência de uma rede de esgoto organizada era a norma. E se a imagem dos escravos carregando as liteiras era cruel, a próxima pergunta expõe o terror cotidiano. Sabe o que realmente acontecia com os dejetos humanos em cidades como o Rio de Janeiro? Eram recolhidos em barris, os chamados tigres, e carregados por escravizados até o mar ou o rio mais próximo. A resposta para o mistério dos resíduos humanos era tão simples quanto revoltante quando o sol se punha e as ruas ficavam escuras. Era uma prática comum e aceita que as pessoas simplesmente jogassem o conteúdo fétido de seus penicos diretamente pelas janelas. A única cortesia possível era o aviso rápido, o grito desesperado de alerta que vinha de cima. Água vai. Era uma ducha de imundície que caía sobre transeuntes desavisados. Um reflexo perfeito do caos e da falta de dignidade que marcavam a vida urbana do novo império. As ruas eram verdadeiros esgotos a céu aberto. Esse cenário insalubre era um convite para doenças. Febre amarela, varíola, malária, epidemias eram constantes e matavam sem piedade. Se a higiene pública era um desastre, a infraestrutura de saúde não ficava muito atrás. Em um território vasto, a ajuda médica era uma quimera. Hospitais eram poucos e precários, existindo em número insuficiente. Na prática, eram ambientes de pouca esperança, desprovidos de recursos e de conhecimentos sanitários adequados. Não funcionavam como santuários de recuperação, mas, dolorosamente, eram mais parecidos com depósitos de doentes, locais onde se isolava a miséria e a doença menos do que com locais de cura ou de ciência médica avançada. A expectativa de vida era baixíssima, especialmente para os mais pobres e para a população escravizada, que vivia em condições ainda piores, amontoada em senzalas, sem a mínima higiene. A escravidão, aliás, não era só a base da economia do café ao açúcar. Era uma ferida aberta na alma do país, uma mancha moral que definia todas as relações sociais. No cerne da estrutura social e jurídica do Império Requém criado jazia uma brutalidade inquestionável. Ser negro no Brasil, daquela época, era ser, por definição legal, propriedade de alguém. Era ser um bem móvel sujeito à vontade e ao comércio do senhor, o que implicava a negação total da autonomia, do nome, da família e do futuro. A identidade era reduzida ao estatuto de mercadoria. A liberdade era o estado de exceção, o cativeiro, a regra. E a sociedade era um reflexo desse abismo. O sonho europeu da elite não se limitava à política. Ele se manifestava de forma ostensiva na aparência e nos hábitos de consumo. A moda, por exemplo, era o indicador mais visível dessa vassalagem cultural. Não tínhamos uma indústria têxtil capaz de suprir o desejo de refinamento da nova corte, comprovando que, embora politicamente livres, éramos economicamente prisioneiros.
Consequentemente, todas as roupas finas, os tecidos de luxo, sedas, veludos e rendas caríssimas usados pela corte imperial vinham da Inglaterra ou da França, drenando vastas somas de capital para o exterior. Quem não podia pagar por isso, se virava com tecidos grosseiros. De algodão rústico, a roupa definia quem você era. De um lado, sedas e veludos, do outro, farrapos. O mesmo valia para a educação. O controle sobre o conhecimento era o mecanismo mais eficaz para perpetuar a hierarquia social do império. Enquanto a elite importava livros e ideias de Paris, o acesso à educação formal era quase nulo para a grande maioria. Saber ler e escrever era, na prática, um privilégio absoluto e estratificado para pouquíssimos, uma ferramenta de distinção e poder. A instrução limitava-se, em sua esmagadora maioria, aos filhos da elite branca, garantindo que o ciclo de comando e privilégio jamais fosse quebrado. O analfabetismo, portanto, era a regra silenciosa que assegurava a permanência do status quo. Universidades não existiam. Quem quisesse estudar de verdade precisava ir para Coimbra, em Portugal. O conhecimento era uma arma para manter o poder, e não uma ferramenta para libertar o povo. O Brasil de 1822 era, portanto, uma sociedade de aparências, uma fachada de nação civilizada que escondia uma estrutura brutalmente desigual e atrasada, enquanto a elite discutia política em francês e bebia vinhos importados. A maioria da população lutava para sobreviver em um ambiente hostil, sujo e sem esperança de futuro. Ao final do dia, a celebração e a pompa histórica não puderam esconder o vazio deixado pela fundação desigual. A proclamação da soberania foi um triunfo da classe dominante, não do povo. A independência não trouxe pão para a mesa do faminto, não trouxe saúde para as ruas imundas e os hospitais precários. E, fundamentalmente, não trouxe liberdade para os milhões de cativos que sustentavam a nação. O novo país era livre em sua política externa, mas permaneceu acorrentado em suas estruturas sociais. Então, o que o grito do Ipiranga realmente mudou para o povo? Para o camponês que vivia isolado no interior, para o branco pobre tentando a sorte na cidade, ou para os milhões de homens, mulheres e crianças escravizados? A resposta é: quase nada. A vida continuou sendo uma luta diária pela sobrevivência. A estrutura de poder apenas mudou de mãos, saindo de Lisboa e se concentrando no Rio de Janeiro, mas a base social permaneceu a mesma. A grande massa da população continuou sem direitos, sem voz e sem acesso às riquezas que o país produzia. O contraste entre o fedor das ruas e o perfume da corte não era apenas um detalhe sanitário, era a metáfora perfeita da sociedade brasileira. Uma pequena ilha de privilégios cercada por um oceano de miséria. A independência política foi, sem dúvida, um passo fundamental, mas estava longe de ser uma revolução social. Foi um projeto de elite para elite. O legado de 1822 é exatamente esse paradoxo. Herdamos uma nação que nasceu com uma promessa de liberdade, mas que na prática a negou para a maioria de seu povo. Como um historiador disse, a liberdade era restrita, e a desigualdade sistêmica, a verdadeira independência, aquela que inclui saneamento básico para todos, educação de qualidade e, acima de tudo, o fim de todas as formas de escravidão e preconceito, essa demoraria muito mais tempo para ser conquistada. E em muitos aspectos ainda é uma luta que travamos hoje. O Brasil de hoje é o resultado direto dessa fundação cheia de cicatrizes. Entender as contradições de 1822 é fundamental para entender os desafios que enfrentamos agora. A história não está apenas nos livros. Ela está nas nossas ruas, na nossa sociedade, em nós. E só olhando para o passado, por mais duro que ele seja, é que podemos construir um futuro onde a palavra liberdade seja de fato para todos. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer entender mais sobre a história real do nosso país, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!